vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do céu, vem falar de justiça e de paz, ela vem, lá vem vindo a palavra de Deus. Vi então o céu aberto, apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chama de fogo. Sobre sua cabeça há muitos diademas. E ele traz escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido de um manto embebido em sangue e é chamado pelo nome de Palavra de Deus. Os exércitos do céu o acompanham montados em cavalos brancos, com roupas de linho branco e brilhante. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele é quem apacentará as nações com o cetro de ferro. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. No manto e na coxa ele tem um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi depois um anjo em pé no sol. Ele gritou com voz forte a todas as aves que voavam no meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comer carne de reis, carnes de chefes militares, carnes de poderosos, carnes de cavalos e cavaleiros, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Vi então a besta reunida com os reis da terra e com seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi pega junto com o falso profeta, que operava maravilhas na presença da besta. Foi assim que ela seduziu todos os que haviam recebido a marca da besta e adorado sua imagem. Tanto a besta como o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo, que ardia com enxofre. Os outros foram mortos pela espada, que saía da boca do cavaleiro, e as aves se fartaram com as carnes deles. Estamos novamente aqui, amigos e amigas, para estudarmos juntos o Apocalipse de São João. Bonito livro da Bíblia, os nossos grupos de vivência. Estamos aí na reta final, já estamos no capítulo 19. Nós já vimos a primeira parte do capítulo 19, do versículo 1 a 10, no encontro passado. Agora nós vamos ver então do versículo 11 a 21, até o final do capítulo. Estudando o Apocalipse de São João, nós estamos conhecendo melhor a nossa Bíblia e principalmente também a nossa fé. Fazemos experiência de fé quando nós lemos juntos a Palavra de Deus. E o objetivo do grupo de vivência é esse, ler juntos a Palavra de Deus para conhecer melhor, trocar experiências de fé com os irmãos, partilharmos um pouco da nossa vida e trazendo esperança em nossas comunidades. Formamos comunidades de base. O grupo de vivência é uma forma da gente se reunir em famílias, em pessoas, dentro das nossas diaconias, das nossas paróquias. Então esse é o nosso objetivo, formar comunidades de base. As primeiras comunidades apostólicas, Atos dos Apóstolos, apresentam que nas casas eles se reuniam para ouvir os ensinamentos dos apóstolos, fazer orações juntos, trabalhar a comunidade, aquilo que tem necessidade, motivar as pessoas, ouvir alguém que está doente, alguém que está faltando esperança, alguém que está numa dificuldade. Então, para isso, depois celebrar a nossa vida, tanto no grupo, como também nas celebrações da palavra, com os nossos ministros diáconos, as nossas diaconias, as missas, aos domingos, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Então isso é a nossa igreja e a nossa fé. E a essência da nossa fé, das nossas paróquias, então está aí nas pequenas comunidades, diaconia e grupo de vivência. E estudando então o Apocalipse, nós estamos entendendo como que aquelas comunidades primitivas se eram motivadas diante de tanto sofrimento, muito maior do que nós temos hoje.
E eles conseguiram superar tudo isso. Por quê? Porque foram motivados pela fé e a fé apostólica, pelos ensinamentos dos apóstolos, pela motivação dos apóstolos, da palavra de Deus, eles conseguiram então superar tudo isso. Essas comunidades tinham um bom conhecimento da Bíblia, do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Eles estão ainda escrevendo o Novo Testamento, mas tem experiências, inclusive vivas, de alguns apóstolos ainda que existiam. Claro que no tempo do Apocalipse, a grande maioria dos apóstolos já tinham morrido, mas eles já tinham, né, o ensinamento, porque foram transmitindo de boca em boca e depois alguns foram escrevendo, e aí nós temos então as cartas apostólicas, os evangelhos, tudo isso do Apocalipse, né, que é o Novo Testamento. Então nós estamos vendo aqui a segunda parte do capítulo 19. Eu já falava no encontro passado que o capítulo 19 é dividido em duas partes. A primeira parte se entende uma celebração que o povo está louvando, aclamando a Deus, porque houve então o momento da justiça de Deus. A vingança de Deus está acontecendo. Falar vingança de Deus não é do termo que nós falamos de vingança, de alguém se vingar dessa maneira assim. É uma forma figurativa que as comunidades, que as pessoas tinham de falar. A ira de Deus, porque Jesus mesmo falou que haverá um julgamento. Então, aquele que poderia receber o ensinamento, que recebeu o ensinamento, mas renegou, não quis, ou usou disso para praticar o mal, então esse vai ter que pagar por isso. Então, eles serão julgados. E a comunidade que ficou fiel, foram batizados, mas ficaram fiéis ao Evangelho, é esses que estão, então, celebrando essa grande, bonita liturgia do Apocalipse. E agora, aqui no capítulo 19, fala, então, desse louvor, dessa glorificação. Desde o começo, nós vimos falando que haveria sempre o anúncio de um julgamento. O capítulo 14 fala do terceiro anjo, que fala que agora sim chegou o julgamento. Capítulo 14, mas sempre foi prorrogando. Então, o capítulo 19 vem trazer para nós essa forma do julgamento de Deus. Aqui está falando que a Babilônia foi destruída. Antes ainda, e o centro daqui do nosso texto hoje é para falar deste cavaleiro. Um cavaleiro, alguém vestido com vestes e com cavalo branco, alguém que tem poder e vem em nome de Deus. Este cavaleiro é o juiz da história e ele traz a palavra de Deus. Ele é fiel e ele é verdadeiro, é o nome dele. E ele traz a palavra de Deus. Ele tem como uma língua de espada de fogo. Língua de espada de fogo significa aquele que vai julgar e vai julgar com justiça. Então esse cavaleiro, chamado de palavra de Deus, ele entende que chegou a fase final. Agora haverá toda a destruição. E é isso que nós vamos então perceber neste capítulo 19, versículo 11 ao 21. Nós podemos falar de três painéis, três momentos que o texto nos apresenta. E o primeiro painel, então, é a aparição da palavra de Deus como um cavaleiro divino. O segundo painel é o convite antecipado para celebrar a derrota dos grandes. Então, há um convite para celebrar que os grandes foram derrotados. E o terceiro, a descrição da vitória do verbo de Deus sobre a besta e o falso profeta. Os três painéis, então, que nós temos aqui. A aparição da palavra como um cavaleiro divino. Chama muita atenção esse grandioso cavalo branco que aparece e o céu aberto. Então, o céu se abre e desce um cavaleiro, cavalo branco, e alguém com poder de julgar a terra, vem do céu. É o reino do céu com o reino da terra. A palavra de Deus aparece como força guerreira, capaz de levar a bom termo o julgamento de Deus e a recriação da humanidade. Então, o Apocalipse nós falamos, né, que ele é a recriação da humanidade a partir desse julgamento, porque haverá um novo céu e uma nova terra, né? Nós vamos ver lá no capítulo 21 desse julgamento. É interessante aqui ouvirmos nesse primeiro painel os títulos que é dado a Jesus. Olha que bonito que é. Jesus é fiel, Jesus é verdadeiro, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é Rei dos Reis e é Senhor dos Senhores.
as atitudes que Jesus exerce, né, nesse painel. Jesus julga, então ele é juiz. Ele combate, ele é soldado. Ele está montado a cavalo, é cavaleiro. Ele usa um diadema, ele é rei. Diadema é a coroa. Ele conduz um exército, ele é general. Ele apacenta as nações, ele é pastor. Ele pisa o lagar de furor, ele é executor. Os símbolos que aparecem em Jesus. Jesus que abre um caminho para nós. Então ele é cavaleiro, que tem sinal de força. Tem os olhos como chama de fogo, é sinal, né, de visão total. Muitos diademas na cabeça, sinal da plenitude da realeza. Veste cheia de sangue, sinal da luta e do sofrimento e da cruz que ele sofreu, mas carrega também os nossos sofrimentos, né? E principalmente a morte dos mártires. A brancura dos exércitos do céu, porque com esse cavaleiro vem mais um exército de cavalos brancos que vem para guerrear junto. É sinal da vitória. Tem um cetro de ferro, sinal de que Jesus é o Messias. A espada afiada que sai da sua boca, sinal que ninguém vai escapar do julgamento de Deus. O nome e palavra de Deus é central. Jesus é a expressão de tudo o que Deus nos disse e nos tem a dizer. É a chave para entender o testamento. Rei dos reis, Senhor dos senhores. O nome é fiel e verdadeiro. Significa em Jesus que Deus se mostrou fiel às suas promessas. Jesus é a plenitude das promessas de Deus. O segundo painel mostra um convite antecipado para celebrarmos, então, a vitória. Então, fala que a besta convocou os poderosos para poder enfrentar esse cavaleiro. Então, se apresenta que vai virar uma guerra, né, toda, mas não tem guerra. Já conta que Jesus foi vencedor e que a besta, como a prostituta, então, foi jogada para o mar. Foi jogado para o mar e houve um mar de lama, de fogo. Então, nesse período também, era muito forte para o povo as comunidades, principalmente Roma e Jerusalém. Roma foi incendiada. Nero botou fogo em Roma, porque ele queria limpar uma área para construir um palácio, botou fogo e ele criminalizou os cristãos. Foram os cristãos que colocou fogo. Com isso, os cristãos foram expulsos de Roma. Em Jerusalém também foi destruído. Houve a destruição de Jerusalém porque Roma veio e roubou o templo. Houve uma guerra em Jerusalém e os romanos vieram destruir toda Jerusalém, sobrando apenas o Muro das Lamentações, que até hoje tem lá, que é o ponto central dos judeus. Então essas experiências de guerra, de fogo, de destruição, principalmente quando Jerusalém é destruída, muita gente morreu. Os reis morreram, os grandes poderosos da cidade morreram, o escravo morreu, o povo morreu, e esse que é o grande mal do Império Romano. Quando eles destruíam a cidade, eles deixavam as pessoas expostas, os corpos das pessoas expostas, para que as aves viessem comer ou fosse apodrecida a céu aberto. Que horror! Mas Roma tinha esse poder. E com isso vinha uma destruição muito forte para com o povo, uma desmotivação muito forte. O profeta Jeremias já fala que a Babilônia também fez isso com Jerusalém. Porque ele falava que saía nas ruas, via pessoas doentes, enfermas, corpos apodrecidos, tal. Então imagina que horror que é isso. Nem poder enterrar as pessoas, porque o império não permitia, não deixava. Esse segundo painel. E o terceiro painel fala então da derrota da besta e do seu falso profeta. Depois, então, o anjo de Deus aclama as aves de rapina, aclama aos urubus, aos corvos, para vir fazer um banquete. É também algo que Ezequiel já falava desse profetismo, que os urubus vão comer a carne daqueles que causam mal. Então, nesse sentido aqui, o profeta ou João está chamando que esses que são julgados vão queimar no fogo eterno, na jena. E aí chama as aves de rapina para vir comer o corpo dos poderosos, dos reis, dos homens, dos guerreiros, de todos que não aceitaram o evangelho, até mesmo dos escravos que não aceitaram, das pessoas, dos povos, de quem não foi. Porque houve uma destruição, esses corpos estão agora a céu aberto. Olha que coisa que apresenta aqui. Mas isso para mostrar que há a vitória. Essa simbologia, claro, nós não podemos levar o pé da letra tudo isso. É uma maneira figurativa que o profeta tem de falar do castigo.
como será sofrido isso para aqueles que não querem assumir. Claro que nós, ao lermos, também temos que ter esse conhecimento, não levar tudo ao pé da letra, achando que Deus provoca uma destruição tão má dessa. Não, é uma maneira descritiva que o profeta, que João tem, para que a comunidade entenda e a comunidade se sente vingada. E essa vingança, é claro, não pode ser violenta, porque Deus não é violento. Mas nós gostaríamos que realmente acontecesse a justiça de Deus para aqueles que praticam o mal. Não para simplesmente o nosso desejo de bem-estar, mas simplesmente para que a gente possa se sentir vitoriosos em Deus, porque a nossa dor, o nosso sofrimento não pode ser em vão. E é nesse sentido, então, que o profeta vem apresentar. E Jesus é o grande vencedor. Jesus é apresentado, então, como esse cavaleiro, esse guerreiro, desde o início. Esse cavaleiro, esse guerreiro é o Jesus menino, que vai crescer, que vai suportar tudo, vai ressuscitar e vai ser o juiz de todas as histórias. Então esse cavaleiro guerreiro é Jesus, com todos os seus títulos. Aqui praticamente é o centro de apresentar Jesus como o rei, aquele que vai julgar ou que vai nos apresentar como, no juízo. E vai mais, vai nos apresentar também como a esposa. Casamento do Cordeiro. Nós vamos ver depois no capítulo 21 sobre as núpcias, porque nós somos convidados a celebrar esse banquete, essas núpcias do Cordeiro, que é o Cristo. Nós então possamos estudando, lendo nos nossos grupos de vivência, ficamos firmes, daqui a uns dias começamos a nossa novena de Natal. Você que já está em dia agora com o nosso encontro, já vai pensando como é que vai ser a sua novena de Natal, quem que você vai convidar, vai ser no grupo de vivência mesmo, vamos formar mais grupos aí para estudar junto, para rezar junto com mais pessoas. Convide, monta novos grupos e a partir desse grupo pode surgir outros grupos de vivência na sua paróquia, na sua diaconia, na sua comunidade. Espero que vocês estejam compreendendo, gostando, dá uma curtida aí no vídeo, no YouTube, se inscreva ainda quem não se inscreveu, compartilhe com outras pessoas, isso vai estar nos ajudando bastante. DATV, o canal da Diocese de Apucarana, se inscreva aí, Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus encontros, até o próximo encontro.